Olá pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando, disciplina Língua Portuguesa, e vamos dar continuidade aí aos nossos estudos do terceiro bimestre, retomando o assunto de processo de formação das palavras. E sempre vamos fazendo assim, vamos relembrando os processos que já estudamos, com o objetivo de fixarmos, de compreendermos melhor este assunto, e vamos acrescentando um novo processo de derivação para que aos poucos vocês possam construir essas diferenças, sempre ali por meio de práticas de exercícios, apontamentos em textos, e vocês vão verificar aqui neste processo novo de derivação que eu vou explicar para vocês a importância do substantivo. Por isso que fiz questão de já no outro bimestre falar com vocês a respeito do substantivo. Então, tudo tem uma razão de ser, para que vocês, quando chegassem nesse conteúdo, nessa parte, vocês conseguissem entender melhor a razão de ser desses nomes e desses processos de formação de palavras. Então, continuando aí este assunto, vamos verificar alguns. Notem aqui que eu utilizei em todos a palavra animar. Só em um aqui que eu utilizei a palavra manhã, e depois vocês vão entender o porquê. Verifiquem, animar é o que? A palavra primitiva, ela é o que surgiu primeiro, e dela é possível construir outras palavras com a mesma relação de sentido. Se ela ganhar um prefixo, é o que vem antes, sufixo, o que vem depois. Algumas permitem prefixo e sufixo, e se eu omitir cada um deles e a palavra existir na língua portuguesa, então aceitou derivação prefixal e sufixal. E se eu tampar um prefixo e um sufixo e a palavra não existir na língua portuguesa, então é uma derivação parassintética. Vamos então relembrar esses pontos. Notem aqui, animar. Animar, conforme mencionei, é a palavra primitiva. Então, animar, verifiquem aqui. Só que o que eu coloquei? Reanimar. É uma palavra derivada? Sim. Por que ela é derivada? Porque surgiu de uma palavra que apareceu primeiro, que é animar. Foi possível colocar um prefixo? Foi possível. Reanimar. Prefixo é o que vem antes. Dessa forma, eu tenho aqui a presença de uma derivação, e essa derivação, ela ganhou um prefixo. Então, é uma derivação prefixal. Agora, anotem aqui, novamente o animar. Aonde que está o termo? Vejam. Aqui o radical da palavra, e eu transformei animar em animação. Percebam que reanimar mudou o sentido da palavra animar. Ele está animado. Vamos reanimá-lo. Então, notem que gera aí uma oposição, gera um sentido contrário. Agora, a animação já não gera um sentido contrário. Se ele está animado, existe animação. Então, notem aqui, animação ganhou um prefixo ou um sufixo? Um sufixo. E essa palavra ela somente apareceu graças à sua primitiva. Então, aqui eu menciono que há um processo por derivação sufixal. Vamos verificar outra. Animar, novamente, a palavra primitiva, e aqui, reanimação. Aonde que está o radical? Ele está aqui. E aí, notem agora que ele tem o quê? Ele tem prefixo e ele tem sufixo. E aí, será que eu posso dizer que é uma derivação prefixal e sufixal? Como que eu faço mesmo? Se eu omitir, se eu tirar o prefixo e a palavra existir, se eu tirar o prefixo e a palavra existir na língua portuguesa, então ela é prefixal e sufixal. Ela aceitou o prefixo e o sufixo. Mas vamos constatar isso. Se eu tampo o prefixo, ficou animação. A palavra existe? Sim. Se eu tampo o sufixo, reanima. A palavra existe? Sim. Então, desta maneira, eu tenho uma derivação prefixal e sufixal. Antes de irmos para esta, vamos verificar essa de baixo aqui. Manhã. Manhã é o que? A palavra primitiva. Eu sei que se há manhã,
É porque o dia amanheceu. Então, eu consigo transformar essa palavra primitiva em uma palavra derivada. Então, manhã, amanhecer. Aonde que está o radical? Aqui. Foi dessa parte aqui que eu consegui construir a palavra amanhecer. E aí, será que se eu tirar o prefixo e depois o sufixo, a palavra continua existindo na língua portuguesa? Vamos verificar. Manhecer. Existe essa palavra na língua portuguesa? Não existe. Aman, verifiquem, existe essa palavra na língua portuguesa? Também não existe. Então, quando ocorrer esse tipo de construção, eu chamo isso de derivação parasintética. Então, assistam ali os vídeos anteriores, vão fazendo anotações, consultem o material para que vocês possam cada vez mais compreender aí essa construção de derivação que se dá graças ao surgimento de uma palavra primitiva. Porque se não houvesse uma palavra primitiva, não teria como ocorrer um processo de derivação. Mas agora que nós vamos conhecer uma derivação nova, nós verificamos o quê? A prefixal, a sufixal, a prefixal e sufixal, a parasintética, e agora nós vamos verificar uma que se chama derivação regressiva. Então, uma dica aqui para vocês, notem que regressiva começa com a letra R. Então, quando eu faço uma derivação regressiva, a palavra ela vai fazer o quê? Vai perder essa letra R, ela está regredindo. Então, ela perde a letra R. Como assim? Ela perde a letra R quando eu transformo um verbo em um substantivo. Olha a importância aí do substantivo, não adiantei assunto. Somente expliquei algo para vocês que é necessário para a compreensão de outros assuntos. O substantivo é o núcleo, ele sempre está sendo ali o agente influenciador nos conteúdos gramaticais. Então, derivação regressiva, quando o substantivo deriva do verbo e normalmente indicação. O que é verbo mesmo? Verbo é uma ação, por exemplo, pular, comer, dançar, cantar, brincar. Verbo indicando ação. Verbo também pode indicar outras formas, como um verbo de estado, fenômeno da natureza, mas vamos trabalhar aqui com os verbos de ação. Verbo é aquilo que eu consigo ali conjugar. Pular, por exemplo, eu pulo, tu pulas, ele pula, nós pulamos, vós pulais, eles ou elas pulam. Então, vamos verificar aqui a explicação. Derivação regressiva, quando o substantivo deriva do verbo e normalmente indica ação. E como que eu vou fazer isso? Pular. Ah, você falou que tira o R. Existe pula ou pula. Então, eu preciso colocar aqui o quê? Um artigo, para que ele se transforme em substantivo. O que é um artigo? Um artigo é aquilo que define, que traz uma determinação. Por exemplo, menino, eu vou colocar o quê? O menino. Menina, eu vou colocar a menina. E quando eu falo aqui pular, pular é o verbo, eu não consigo falar a pular, mas eu consigo falar o quê? O pulo. O pulo do atleta foi fantástico. Eu não consigo falar a pulo do atleta. Então, notem aqui a concordância. Notem aqui o O acompanhando. O pulo do atleta foi fantástico. Qual o verbo que ele praticou? Qual que é a ação que ele praticou? A ação de pular. Regredi aqui, acabou perdendo uma letra. E eu não posso falar o pula, igual ficou aqui. Eu tenho que falar o pulo do atleta foi fantástico. Agora nós temos aqui, debater. Isso é um verbo, uma ação. Poderia falar assim, eles irão debater sobre política. Eles irão conversar. Eles irão trocar ideias em relação à política. Eles irão debater. Debater é uma ação, é um verbo, só que eu quero transformar isso em um substantivo. Essa que é a função de uma derivação regressiva. Então, como que eu vou fazer? O que ficou? Debate. Eu falo a debate ou o debate? O debate. Atacar. Poderia ser mencionado assim,
Eles irão atacar a cidade. Então, qual que é a ação, qual que é o verbo? Atacar. Se eu transformo em substantivo, vou colocar o artigo aqui, o, e ficará o quê? O ataca. Tem sentido isso? Não, nem sempre vai conseguir ficar igualzinho da forma aqui que eu tirei o R. Eu posso falar, o ataque do jogador foi fantástico. Então, o ataque. Transformei em uma derivação regressiva. Defender. Vamos defender nossas ideias. Verbo que é ação qualquer, defender. Mas eu quero transformar em uma derivação regressiva, acabando transformando esse verbo em substantivo. Daí eu posso falar, a defesa do jogador foi extraordinária. Como que vai ficar aqui? A defesa. Vamos cantar no vídeo o quê? O que nós iremos fazer? Cantar. Então essa é a ação, esse é o verbo. Mas eu posso falar assim, o canto dos pássaros acalma a minha alma. Ou eu falo o canta dos pássaros. Vejam que não tem sentido, até a gente rola um pouco para falar quando nós mencionamos aí dessa forma. Então, ó, cantar, eu falo canta? Não, eu falo o canto. E vamos fazer uma última aqui, que é o quê? Dançar. Iremos dançar muito na festa. O que nós iremos fazer? Dançar. Dançar é ação, dançar é o verbo. Agora, se eu falo a dança é um ótimo exercício para relaxamento. Eu falo o dança? Não, eu falo a dança. Então, percebam aqui ó, uma outra classe gramatical já fazendo presença aqui. O artigo, que acaba o quê? Definindo, acompanhando o substantivo. Então, derivação regressiva, quando o substantivo deriva do verbo e normalmente indica ação. Pular, verbo. O pulo, defender, a defesa, debater, o debate, cantar, o canto, atacar, o ataque, dançar, a dança. Então anotem essas informações, copiem esses dados, repito, consultem o material necessário e nos vemos então em uma próxima videoaula. Cuidem-se.